Campeonato na história do clube. E começamos pelo campeonato japonês. O Nagoya Grampus enfrentou o Verde Kawasaki. O Nagoya saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo. Gol de Takafumi. Mas o Verde correu atrás da reação com categoria. Alcindo deixou tudo igual, 1-1. Uma jogada individual aos 38 do segundo tempo, Tekiro virou o jogo para o Verde, 2-1. O Nagoya foi para o ataque. Yoshiki Murayama deixou tudo igual com este golaço de voleio. 2-2. Um jogo de grandes emoções. Faltando um minutinho para o fim, outro brasileiro, Bismarck, fez o gol que deu a vitória ao Verde. Final, Verde 3, Nagoya 2. Pelo campeonato francês, o Paris Saint-Germain enfrentou o Le Havre. Os goleiros foram destaques do jogo. Grandes defesas na partida, hein? Aos 38 minutos do primeiro tempo, o panamenho Valdez marcou para o time de Paris. Acompanhe aí. Yuri Choquin fez o segundo do Paris Saint-Germain e fechou o placar. Paris Saint-Germain 2, Le Havre 0. O Desportivo La Coruña voltou a enfrentar o Real Madrid pelas finais da Supercopa da Espanha. O Real saiu na frente numa cobrança de falta perfeita. Quem bateu foi Fernando Hierro, 1-0. De novo gol. O La Coruña só conseguiu reagir aos 35 do segundo tempo. Javier Manjarin não perdoou. Acompanhe o lance. Belo gol. E no finalzinho do jogo, Arthur Borgonstein vai fazer o gol que dá ao Deportivo La Coruña o primeiro título da história do clube. – 2-1, placar final. As notícias do Campeonato Brasileiro de nenhuma nova contratação, mas sim de um antigo conhecido do velho mestre. Toninho Cerezo, depois de jogar 2 meses em Jundiaí, está de volta ao São Paulo. Falar em Série A3 já foi algo bem pejorativo, mas para abandonar os vícios do passado, basta dar uma olhadinha no Lousano Paulista, autêntico clube-empresa da cidade de Jundiaí, a cerca de 50 quilômetros da capital de São Paulo. Basta uma outra olhadinha neste camisa 8, de pernas desengonçadas e disposição de menino. Quem não se lembra dele? Para comprovar que a vida começa aos 40, Toninho Cerezo topou o desafio. Estreou há cerca de 2 meses, quando seu time ocupava a penúltima colocação. Depois de 14 jogos, fez a sua despedida com a certeza da missão cumprida. Cerezo, despedida, já está ficando com saudade da cidade, dos jogadores, da torcida? Sem dúvida. Tive um carinho aqui muito grande por parte de todos. Foi uma passagem muito feliz minha, aprendi muito aqui e pude conhecer de perto o que é esse estado de São Paulo, o que é uma cidade de 400 mil habitantes que me recebeu com muito carinho, sem encontrar o clube e o carinho dos jogadores. O Lousano Paulista, vice-campeão da Série A3, confirmou o acesso para a A2. Aqui, o Corinthians é o de Presidente Prudente, interior do estado. Um adversário difícil até para o jogo da festa. Placar final, 2-2. É hora de Cerezo se despedir dos amigos e da cidade. O Bom Mineiro volta para o São Paulo, tentando resgatar os tempos de ouro das conquistas da Copa Libertadores e do título mundial. Nossa ideia, lógico, para tentar, juntamente com o grupo, tentar juntamente com o grupo, a gente conseguir o melhor resultado possível. Cerezo vai embora jogando até quantos anos? Não, meu pensamento é esse último ano no São Paulo, fechar num clube, fechar com chave de ouro, ou pelo menos fazer o máximo que eu puder. Vou encerrar com 41 anos, era dentro daquilo que eu previa, e num grande equipe como é a equipe do São Paulo. Caiu o primeiro técnico do Campeonato Brasileiro. Joãozinho dos Santos não resistiu à pressão da torcida depois da goleada do Vasco. Para a partida de amanhã contra o Fluminense, o Santos vai ser dirigido por Coutinho, técnico dos Júniores. A derrota por 5-3 para o Vasco revoltou o torcedor do Santos. Em 2 jogos em casa no campeonato, o time só conseguiu somar 1 ponto na tabela.
E isso foi demais para o treinador do Peixe. A goleada refletiu diretamente no banco de reservas. O técnico Joãozinho não aguentou a pressão e largou o comando técnico do time. João deixou um currículo de 19 vitórias em 47 jogos. Nesta campanha, Joãozinho conseguiu ainda 18 empates e sofreu 10 derrotas. Foram 10 meses de trabalho e ele deixou o clube achando que foi no momento certo. Mas eu acho que toda mudança é importante, gera um novo ânimo, uma nova disposição e quem sabe com isso a equipe possa melhorar e o clube possa conseguir melhores resultados. Ele é muito competente, fez um belo trabalho. Agora, futebol é isso, é resultado, o treinador sabe disso. Infelizmente não conseguimos demovê-lo do intento de deixar o clube. Ele entende que ele saindo, o clube terá condições de mais tranquilidade. E, lamentavelmente, futebol é isso mesmo. Infelizmente, é a lei do futebol. Levar 5 gols dentro de casa, geralmente uma cabeça coroada acaba caindo. Vai ser enterrado daqui a pouco, às 2 da tarde, o torcedor do São Paulo, Márcio Gasparini da Silva, de 16 anos. Márcio foi vítima da pancadaria no Pacaembu no último dia 20. O corpo do torcedor Márcio Gasparini, de 16 anos, está sendo velado aqui no cemitério Chora Menino, zona norte de São Paulo. Márcio morreu ontem pela manhã, depois de ter passado 8 dias em coma profundo. Ele teve múltiplos traumatismos na cabeça depois de ter sido agredido a pauladas pelo torcedor palmeirense Adalberto dos Santos, que está desaparecido. A família de Márcio, depois de inicialmente se recusar, acabou concordando em doar os órgãos do torcedor. Mas como a decisão demorou para ser tomada, os médicos não tiveram tempo hábil para fazer análise nos órgãos que poderiam ser aproveitados e também para encontrar prováveis beneficiados. Márcio vai ser enterrado às 2 horas da tarde. A torcida independente promete homenageá-lo. A mãe de Márcio, Esther Gasparim, não quis falar com a imprensa, mas reafirmou a sua intenção de entrar na justiça pedindo indenização pela morte do filho. Priscila Vilmes para o Manchete Esportivo. Arrasando também a nível nacional. O início do Campeonato Brasileiro não poderia ter sido melhor para o Fluminense. Por isso o ambiente só poderia mesmo ser de satisfação e bom humor. O Fluminense conquistou 9 pontos e desses 9, 6 pontos fora de casa. E isso é muito bom pra gente, né? Já que é o início do campeonato longo, campeonato difícil, você botar essa vantagem nos adversários, isso dá uma tranquilidade maior pro grupo. Você já tinha experimentado essa onda de ser artilheiro? Olha, eu experimentei quando eu era amador, né? Como profissional não tive o gosto ainda e tô tendo agora esse gostinho. Eu espero encostar nos demais, né? Devagarinho a gente vai chegando. Agora o Fluminense pensa no Santos, que enfrenta quarta-feira nas Laranjeiras. Será que conta o Santos vai ter o primeiro gol do The Flash em partida oficial pelo Fluminense? A gente vem trabalhando com esse objetivo, né? Até porque a rapaziada já tá brincando também dentro do próprio elenco do Fluminense quando é que eu vou marcar. Mas acho que isso aí... No Fluminense não interessa quem marca, interessa que o Fluminense está vencedor e esse é nosso objetivo. The Flash, grande figura The Flash. Depois de estrear com vitória no Campeonato Brasileiro e mostrar a força do ataque dos sonhos, o Flamengo quer acertar o meio-campo e principalmente a defesa. E para isso o técnico Edinho conta com um representante dentro das 4 linhas. O Flamengo estreou bem no Campeonato Brasileiro. Na vitória de 2-1 sobre o Bragantino, Romário, que estava devendo a torcida, se redimiu e foi eleito o melhor do jogo. Agora, sem dúvida nenhuma, a grande sensação foi Pingo. O cabeça de área deu total proteção à maior preocupação do Flamengo hoje, a defesa. E segundo o próprio jogador, com as sequências dos jogos, todos os problemas irão se resolver. Como é que você está vendo a defesa do Flamengo, meio-campo? Eu creio que estamos no início de um trabalho, né? Mas o importante nesse início, esses compartimentos, né? A defesa, o ataque, a defesa e o meio de campo principalmente, irem bem. Eu acho que o mais importante é que nós, jogadores, principalmente do meio de campo e defesa, já começamos a conversar bastante, a nos entender um pouco melhor. E a gente espera já nessa partida contra o Guarani que a gente seja... não perfeito, mas chegando perto da perfeição. Em relação ao Flamengo, está confirmado que neste meio de semana o Flamengo enfrenta o Guarani em Brasília. Aliás, muito perigoso que a CBF esteja aceitando esses jogos em campos neutros, como aconteceu com o Fluminense diante do União São João em Maceió. Isso porque vai haver um flagrante desequilíbrio técnico. Por causa da renda, muitas equipes que não confiam em suas forças ou equipes que estão fora do campeonato vão, evidentemente, preferir o faturamento, mas isso
vai prejudicar terceiros. Quer dizer, a coisa virou comércio demais. Os clubes vão propor à Suderj novo convênio para uso do Maracanã e nas condições estabelecidas por eles. Enquanto isso, o Flamengo garantiu na Justiça o direito de jogar no estádio sem pagamento antecipado de qualquer caução. Por enquanto, tem Flamengo e Palmeiras domingo no Maracanã. A liminar conseguida pelo Flamengo garantiu, por enquanto, o jogo contra o Palmeiras no domingo no Maracanã. Mais do que isso, garantiu também o diálogo entre os clubes e a confecção de uma contraproposta que será apresentada à Suderj. Os valores pedidos pela Suderj na semana passada constavam de R$100 mil de caução e de R$100 mil por jogo de seguro. Esses valores caíram bastante na proposta dos clubes. Sim, nós consideramos que esses valores são muito elevados e contrapropusemos a caução no valor equivalente ao custo de 1.800 arquibancadas. E o valor do seguro será determinado pela legislação vigente. Nós fizemos um novo convênio, deixando bem claro que a promoção do jogo é por conta da federação e dos clubes. Acatamos algumas sugestões deles a nível de inovação, mas mudando valores. E só interessa aos clubes disputarem qualquer jogo no Maracanã nestas condições do convênio. Torcedor Márcio Gasparim da Silva, vítima da guerra do Pacaembu. Em Belo Horizonte, o cruzeirense Leandro Ferreira Rocha, de 14 anos, perde órgãos depois de ser atingido por uma bomba caseira. O Grêmio já está em Medellín, onde amanhã decide o título da Libertadores, enfrentando o Nacional, podendo até perder por 1 gol de diferença. O técnico Joãozinho está mesmo fora do comando do Santos. Coutinho assume interinamente. Está contando com a realização do amistoso. Na semana passada ele chamou Bebeto e Roberto Carlos e hoje deve convocar os demais jogadores. Zagallo declarou que seu objetivo é chamar jogadores com idade para o torneio pré-olímpico. A CBF também confirmou ontem amistoso contra a Hungria no próximo dia 27 em Belo Horizonte e contra o Uruguai dia 11 de outubro em Salvador. Roberto Bum Bum Carlos. É dessa forma que a Gazeta dello Sport da Itália se refere à potência do chute do ex-jogador do Palmeiras, autor do gol que deu a vitória Inter contra o Vicenza. Bastou um jogo apenas para que a badalação aumentasse. O Il Giorno de Milão diz que Roberto Carlos já é o número 1 da Inter e dá nota 7 à atuação do lateral domingo passado, a maior do time. Roberto Carlos confessa que a reação da imprensa não poderia ter sido melhor e garante que ainda tem muito para mostrar. Campeonato japonês, o Verde Kawasaki vence o Nagoya Grampus Eight na 5ª rodada do segundo turno e chega à liderança da J-League. Quem saiu na frente foi o Grampus Eight com gol de cabeça de Agura. Ainda no primeiro tempo, o empate do Verde. O brasileiro Alcindo recebe o lançamento e chuta para fazer 1-1. No segundo tempo, o substituto Takeda vence a zaga e chuta por cima do goleiro. Nagoya à frente, 2-1. O Verde reage, cruzamento da direita e Natayama faz um golaço, tudo igual novamente. Este vale a pena conferir por outro ângulo. O gol da vitória do Verde Kawasaki saiu dos pés de outro brasileiro, o ex-vascaíno Bismarck. Final Verde 3, Nagoya só 1. Nagoya Grampus Eight, Kashiwa Reysol e Verde Kawasaki lideram o segundo turno da J-League, com 12 pontos em 5 jogos. Em São Paulo, morre a vítima da violência do Pacaembu. Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e será enterrado hoje. Em Belo Horizonte, a rivalidade entre as torcidas também faz vítimas. Em Belo Horizonte, o torcedor do Cruzeiro, Leandro Rocha, foi atingido por uma bomba de fabricação caseira. Ele está em observação, mas já perdeu o baço, um rim e parte de um pulmão. Uma nova proposta de convênio com valores mais baixos do que os R$100 mil exigidos. Eu acho que o Maracanã fechado não interessa aos clubes, não interessa à imprensa, não interessa à federação e principalmente não interessa à Suderj, porque ela vive daquele estádio com vida, movimentada. O gigante adormecido é uma coisa muito triste
para a cidade toda, principalmente para a Suderj, que passa a não ter receita para pagar as suas despesas, os seus funcionários, etc. Gols internacionais, começando com Juventus e Cremonese pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Jukovic, mesmo marcado, veja, chuta e faz 1-0 para o Juventus. O Cremonese empata nesta cobrança de falta de Maspero no início do segundo tempo. Juventus 1, Cremonese também 1. 5 minutos depois, escanteio para o Juventus e Ravanelli acerta uma bonita cabeçada. Tá aí, Juventus 2-1. O mesmo Ravanelli aumenta na cobrança de pênalti. Uma bomba, que bomba! Juventus 3-1. No final, Deschamps acerta um bonito chute de fora da área e faz um golaço. Final, Juventus 4, Cremonese 1. Agora a decisão da Supercopa Espanhola entre Real Madrid e Deportivo La Coruña. No primeiro jogo, vitória do Deportivo 3-0. Em Madrid, o time da casa saiu na frente, gol de Fernando Hierro. O Deportivo La Coruña empata aos 80 minutos. Manjarín tenta o passe no rebote e arrisca de longe, surpreendendo o goleiro madrilenho. Real Madrid 1, Deportivo também 1. Faltando 3 minutos para o final do jogo, Beringhenstein recebe um lançamento. O juiz acompanha a jogada de perto e nada marca. Beringhenstein dribla o goleiro e define. Final, Deportivo La Coruña, campeão da Supercopa Espanhola 2, Real Madrid 1. E a pose de Bebeto e companhia com mais uma taça. A seguir, o Grêmio está em Medellín pronto para decidir a Libertadores. Coutinho está mesmo fora do cargo de técnico do Santos. Coutinho assume interinamente. Campeonato Brasileiro, oferecimento. Corinthians e Guarani já perderam 2 jogos. Segundo o matemático Oswaldo de Souza, time com 3 derrotas fica sem chance de ganhar o turno. Pois é, Paraná e Fluminense lideram absolutos do Campeonato Brasileiro. Confira, Paraná Clube lidera isolado o Grupo A com 9 pontos. O Botafogo vem em segundo com 7. O Palmeiras vem em terceiro com 6. E o Cruzeiro em quarto com 4 pontos ganhos. No Grupo B, o Fluminense também lidera com 100% de aproveitamento. 3 jogos e 9 pontos. A Portuguesa está em segundo, bem distante do líder, com 4 pontos. Em terceiro, o Vasco, 3 pontos. E em quarto, o Sport Recife, com 2 pontos ganhos. Tudo bem no Paraná. As torcidas, em vez de brigar na arquibancada, vibram com as campanhas de seus times nas 2 divisões. Na primeira e na segunda divisão, onde tem paranaense participando, tem paranaense na liderança. Na segunda divisão, o Curitiba é o líder de um dos grupos. É do Curitiba também a maior goleada no campeonato até agora. 8-0 na Ferroviária. Em outro grupo, quem lidera é o Atlético. E lidera bem, com a melhor campanha entre todos os 24 clubes do campeonato. O Atlético tem também a melhor renda da segunda divisão, R$95 mil no jogo contra o Barra do Garças e uma média de 10 mil torcedores por jogo em casa. Na primeira divisão, o Paraná Clube venceu as 3 partidas e pela primeira vez em 3 anos que participa, lidera o Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube venceu os 3 jogos e teve também o maior público até agora. Contra o Palmeiras, 31 mil torcedores com 26 mil pagantes. Pode até parecer pouco, mas em uma época em que os estádios brasileiros andam tão vazios, é torcida suficiente para uma bela festa. E o mais importante, é só festa. Foi assim nas finais do Campeonato Paranaense e está sendo assim no Brasileiro. Paz na arquibancada. A família, com vovó e netinhos, está de volta ao estádio. Dá para levar filho, mulher, quem quiser. Até eu levei minha namorada no jogo retrasado. Eu levei meu filho e para mim foi tranquilo, né? O torcedor tem que ficar de olho nos jogos da 4ª rodada que começa amanhã. Na terceira disputada no fim de semana, além de 35 gols, alguns lances foram bem marcantes. Chance incrível, perdeu o atacante Cláudio Moura do São Paulo no jogo contra o Atlético Mineiro. Já pensou o que é que o seu Tele deve ter dito? E o Miller, hein? Se atrapalhou todo na hora de driblar. O goleiro Regis do Paraná, então, foi mais esperto e mais rápido.
Agora um belo chute e uma bela defesa. Ian do Vasco fez tudo certo, mas Edinho dos Santos foi perfeito. Os dois mereceram muitas palmas. E o Romário fez tudo certo. Foi um pecado a bola ter batido na trave do goleiro Marcelo do Bragantino. Vale rever o lance em câmera lenta, não vale? E atenção, o Globo Esporte esclarece, o gol mais rápido já feito nos campeonatos brasileiros não foi o de Marcelo do Cruzeiro contra o Corinthians, marcado aos 11 segundos de jogo, não. De olho no reloginho, você confere. O mais rápido de todos saiu em 89, no jogo Náutico 3, Atlético 2. Nivaldo do Náutico aos 9 segundos de jogo. Ele foi o autor da façanha. Então, você já sabe, o gol mais rápido da história dos campeonatos brasileiros é de Nivaldo, do Náutico de Recife. O Grêmio já está em Medellín, na Colômbia, onde decide amanhã título da Libertadores contra o Nacional. Nesta última etapa da Libertadores, o Grêmio fez uma escala na alegria. Foi uma viagem divertida que embalou os jogadores no sonho do bicampeonato. Dinho, implacável marcador dos adversários, aqui foi o repórter que revelou toda a confiança dos gremistas. Eu tenho certeza que vai ser campeão da Libertadores. Com gol seu? Com gol meu? Não sei, né? Ou um teu, né? Eu só acerto um chute daquele do Olímpico que acertou lá. Pelo amor de Deus, só umzinho. Bem-humorado, Jardel aposta em Dinho, mas é no centroavante que todos apostam. Cercado por câmeras e microfones, ficou claro que a maior fonte de preocupação dos colombianos é Jardel. O Grêmio chegou em Medellín depois de 8 horas de viagem, sem qualquer tipo de problema e sem medo de pressão. Todos esperam aqui o mesmo tratamento que o Nacional recebeu quando esteve em Porto Alegre. Não vejo de outra forma um jogo de futebol. O Nacional foi bem tratado em todos os aspectos em termos de Brasil, Porto Alegre. E nós acredito que seremos também bem tratados aqui. O campo de jogo inspira total confiança, é um campo tranquilo para se jogar futebol. E dentro do futebol a gente tem que conseguir o resultado. Amanhã a gente vai torcer junto para o Grêmio ser bi da Libertadores na tela da Globo. Boa tarde. Rede Globo. Taça Libertadores da América. A grande final. Grêmio e Nacional de Medellín. A equipe brasileira jogando tudo pelo título. Grêmio e Nacional de Medellín. Ao vivo, direto da Colômbia. Nesta quarta, 10h30 da noite. Futebol 95. Oferecimento Coca-Cola. Nada tem sua forma nem seu sabor. Ao Marcão acerta uma bomba, 1-0 Tiradentes. Mendes recebe lançamento, dribla 2 zagueiros e o goleiro fazendo um belo gol, ampliando o placar. Outra boa jogada de Mendes que deixa para Marcão faturar o terceiro. Paulinho cruza e Mendes faz o seu segundo gol, 4-0. O Wellington aproveita o cruzamento e de cabeça diminui, 4-1. Em ritmo de treino, Coxinha fatura o quinto. O comercial ainda tenta a reação. Paulo César de falta diminui. E tem mais. Riba recebe na área, se livra do zagueiro e do goleiro e fecha a goleada. Final Tiradentes 6, comercial 2. E do Piauí vamos ao Rio de Janeiro com as novidades dos clubes cariocas. É com você, Lara Bastos. Bem, a novidade aqui no Rio é referente a Romário. Os jornais dão destaque de um possível envolvimento do irmão do atacante, Ronaldo de Souza, no sequestro do seu próprio pai, Edevair Faria, no dia 2 de maio do ano passado. As acusações a Ronaldo e a um ex-segurança de Romário foram feitas pela sequestradora Marlúcia Menezes Gomes. O Ministério Público resolveu fazer novas investigações para apurar os verdadeiros responsáveis. Romário disse sobre o caso que tudo não passa de uma manobra para manchar a imagem dele. E o Flamengo conseguiu liminar na terceira vara de Fazenda Pública, garantindo seu jogo com o Palmeiras domingo no Maracanã. E o jogo com o Guarani vai ser na quinta-feira no Mané Garrincha, em Brasília. No Fluminense, Cássio, que voltou a sentir contratura, cede seu lugar a Leandro Silva. O lateral do Vasco, Bruno Carvalho, foi trocado por empréstimo com Valber. Faltam poucos detalhes para o lateral acertar contrato com o São Paulo. E o Botafogo está com problemas para enfrentar o Bragantino, mas confia na força do seu ataque.
Além de Sérgio Manuel suspenso com terceiro cartão amarelo, o Botafogo pode enfrentar o Bragantino amanhã em Bragança Paulista sem 3 titulares. Wilson, Gonçalves e Beto, todos com dores musculares. Com 7 pontos ganhos em segundo lugar no Grupo A, o Botafogo tem tudo para encarar estes problemas com otimismo. Afinal, o time tem um artilheiro do campeonato e uma dupla que está enchendo os olhos da torcida. Ao lado de Túlio, Donizete e Iranildo estão formando um ataque infernal. Um ataque que já marcou 8 gols em 3 partidas. O importante é o Botafogo bem e que possamos fazer muitos gols neste campeonato para dar as vitórias ao Fogão. Iranildo, como é que você está convivendo com tanto sucesso tão rapidamente assim? Isso tem que agradecer a Deus, porque um bom trabalho que eu estou fazendo e espero sempre manter isso assim. Agradecer muito a Deus. A gente vai ter que ir lá em Bragança com uma determinação muito grande, com uma vontade de superar. Que cada jogo sempre é difícil e sempre é complicado. Quem não se lembra do Josimar, um dos destaques da seleção de 86 e bicampeão pelo Botafogo em 89 e 90? O lateral não pendurou as chuteiras. Ele está em plena atividade no futebol amazonense. Ninguém o segurava. Craque renomado que fez milhares de torcedores vibrar de entusiasmo, hoje a realidade é outra. Josimar, veterano do futebol brasileiro, que já jogou na Espanha e passou rapidamente pelo futebol boliviano, vive agora um momento de reflexão, esperando por reconhecimento e consideração. Nós esperamos nesse campeonato da terceira, nós fazemos uma boa campanha para que um clube daqui do Amazonas possa ser bem representado aí fora. O elenco do Forte é bom? Não resta a menor dúvida, o pessoal tem trabalhado com afinco, com dedicação e tenho certeza que no campeonato nós vamos obter um bom resultado. Dos gols que levaram ao delírio o povo brasileiro contra a Irlanda e Polônia, resta agora viver um pouco da saudade sem esquecer o futuro. Josimar não quer viver no ostracismo. Uma estrela do futebol não pode se apagar assim. Olha o que ele fez! Brasil! Brasil! Com a saída de Joãozinho, o Santos está à procura de um novo técnico. Enquanto ele não é anunciado, o time vai ser dirigido por um homem que, assim como Pelé, também é um mito na Vila Belmiro. A matemática do Campeonato Brasileiro é simples e dura. Quem quer se classificar para a semifinal não pode perder pontos em casa e, de preferência, vencer sob os seus domínios. A trajetória do Santos não foi bem assim no início do campeonato. Nos 2 primeiros jogos, saiu na frente e cedeu empate para o Goiás em 1-1. Pior ainda no segundo jogo, fez 2-0 e tomou 5-3 do Vasco da Gama. Por tudo isso e ainda com a falta de reforços, especialmente para a zaga, o técnico Joãozinho entregou o cargo. Se reuniu com a diretoria do Santos e não quis mais ser treinador de um time que jogou em casa 2 partidas, empatou uma e perdeu a outra. Ele, evidentemente, já vinha com um desgaste crescente e eu ouvi por bem que ele entendeu que para o clube chegou o momento exato de parar. Para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, qual é a solução? Bem, interinamente nós temos o Coutinho, que está assumindo agora, já acaba de assumir, já vai iniciar os treinamentos inclusive e vai chefiando a equipe no jogo com o Fluminense. Até lá nós vamos tentar a contratação de mais um treinador que venha suprir essa lacuna deixada pelo Joãozinho. 3 nomes estão entre os mais cotados para assumir o time da Vila Belmiro: Candinho, Espinosa e Otacílio Gonçalves. Enquanto isso não acontece, Coutinho assume. Isso mesmo, Antônio Wilson Honório, que marcou época jogando ao lado de Pelé. É o treinador pelo menos para o jogo diante do Fluminense e já coloca algumas novidades, principalmente no sentido de marcação. Eu achei que o Vasco tem muita facilidade para jogar. Então eu acho que tem que pegar, tem que chegar mais. O campo do Fluminense é pequeno, dá para chegar e pegar porque tem condições de fazer isso. E vamos ver, né, o que pode acontecer. Você já se imaginou nessa posição de treinador do Santos, um time que você defendeu com tantas glórias, Coutinho? Ah, veja bem, eu acho que é uma função que eu já estou praticamente acostumado. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças. A gente apenas quer procurar mostrar um trabalho que
tem condições de mostrar, desde que os jogadores cooperem com isso, porque em primeiro lugar estão eles. Eles é que vão correr dentro de campo para você. Então eu acredito que se eles cooperarem, a gente pode fazer um bom trabalho, como o Joãozinho fez até ontem. Galo, é justo dizer que a defesa do Santos é que é responsável até pela saída do técnico? Não, eu acho que não é justo, né? Eu acho que quando vencemos é o time todo e quando perdemos também. Eu acho que a gente precisa acertar mais, procurar ter um posicionamento melhor para que não aconteça os gols como aconteceram. Eu acredito que a gente possa fazer uma boa figura, que a equipe é boa, a equipe tem condições, mas parece que está um pouco com a cabeça quente. Eu acho que tem que botar a cabeça no lugar, que jogar futebol ele sabe, e a gente vai tentar um resultado positivo. Então que ele seja tão feliz e tenha como técnico do Santos as mesmas felicidades e alegrias que teve ao lado de Pelé dentro de campo. Do jogador Ronaldo de Souza Farias. Essa afirmação foi feita ontem pela presidiária Marlúcia Menezes Gomes, em depoimento prestado à Inspetoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública. Marlúcia, que antes da participação no sequestro era traficante de drogas, disse que 8 pessoas, entre elas o ex-segurança e amigo de Romário, Wilson Mussaer Júnior, estão diretamente envolvidas no sequestro. Ela garantiu ainda que policiais da divisão anti-sequestro e o diretor da divisão na época, delegado Hélio Vijo, sabiam de tudo. A razão do sequestro, segundo ela, era levantar os 7 milhões de dólares do resgate da Confederação Brasileira de Futebol. O chefe da Polícia Civil, o delegado Hélio Luz, disse que as denúncias já estão sendo apuradas. Já foi instaurado o inquérito. No desenrolar do inquérito vai se perceber o que houve e o que não houve, né? Pelo depoimento da presa, o que lhe parece pelo depoimento dela? É possível, né? É bem razoável o depoimento. Em relação ao envolvimento do delegado Hélio Vijo? O que é? O senhor acredita que pode realmente ele ter participado, tá ciente de toda a trama? Não sei se houve uma participação direta. Talvez possa ter havido uma participação direta. Mas possivelmente houve omissão. Romário treinou normalmente hoje no Flamengo. Depois do treino, acompanhado do advogado Michel Assef, deu uma entrevista coletiva à imprensa garantindo que tanto ele quanto a família acreditam na inocência de Ronaldo. O meu irmão é como eu e como a minha família, uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem não faz uma coisa dessa. Eu não estava no país quando aconteceu, mas como toda denúncia tem que ser apurada. Eu gostaria que essa também fosse, mas eu tenho consciência, não só eu, como meu próprio pai, minha mãe e minha irmã, que o meu irmão é totalmente inocente. E pelo contrário, meu irmão foi um dos que mais sofreu com esse sequestro do meu pai. Quem leu o que essa senhora colocou no depoimento, quem entende um pouco disso, no caso aqui o Michel, que eu coloquei no caso para defender meu irmão, sabe que ela está tentando se defender e pegar menos anos possível de cadeia. A torcida do São Paulo se despede de Márcio Gasparim. Toninho Cerezo já está treinando no São Paulo. Agora a nova meta da diretoria é trazer o lateral Bruno Carvalho do Vasco da Gama. Para o jogo do Palmeiras com São Paulo, Márcio havia dito à família que essa seria a última vez que iria a um jogo, porque existia muita violência. Ele tinha prometido que não ia mais, até ele falou para minha filha, é a última vez que eu vou. E como foi de fato a última vez? Acho que ele já estava sabendo. Ele falava que tinha muita briga no jogo, que era... Falava com a minha filha mais velha. Falava o quê? Tem 17 anos, que tinha drogas lá dentro. Corria muitas drogas e só de sentir o cheiro a pessoa já ficava tonta. O enterro vai acontecer às 2h da tarde aqui mesmo no cemitério Chora Menino. O advogado Ademar Gomes disse que a família espera ser indenizada pela prefeitura, pelo estado e pelos clubes. Vamos levar abaixo dos tribunais, não só a torcida organizada, como os clubes também. E também a prefeitura de São Paulo e também o próprio estado de São Paulo também. O estádio do Pacaembu, palco da guerra de torcidas que acabou matando o torcedor Márcio Gasparim, já está desinterditado. O campo foi liberado agora há pouco numa vistoria do Contru.
Mesmo assim, o jogo entre Corinthians e Paraná vai ser disputado no Morumbi. Os outros eventos programados para o Pacaembu vão acontecer normalmente. A tristeza do futebol brasileiro foi mostrada ao mundo inteiro pela rede CNN. Márcio Gasparini Silva. A rede CNN divulgou hoje a morte do torcedor Rodrigo Gasparini, que foi espancado covardemente na briga das torcidas no Pacaembu. Rodrigo Gasparini, de 16 anos, morreu 8 dias depois de ter sido atingido violentamente na cabeça pelo torcedor Adalberto Benedito dos Santos, que está foragido. Daqui a pouco, o veterano Toninho Cerezo está de volta ao São Paulo. E a seguir, o basquete masculino com vaga garantida na Olimpíada de Atlanta está de volta ao Brasil. Até já. Danley, eu gostaria de saber que goleiro que você se espelhou. Jair, eu sempre procurei pegar os exemplos bons de cada goleiro. Eu sempre fiz isso e eu acho que é importante que tu tenha o teu próprio estilo, né, o goleiro. Então eu acho que tu pega o que tem de bom de cada um e tenta fazer isso, que assim tu tem mais chance de crescer. Está mantido. Por outro lado, o jornal Dar El Sad, que promove o jogo, garante que o amistoso foi adiado. O técnico Zagallo, no meio de tanta confusão, promete divulgar a lista dos jogadores convocados no final da tarde de hoje. O La Coruña do brasileiro Bebeto confirmou que está em grande fase e ficou com o título da Supercopa da Espanha. O Real Madrid saiu na frente com este gol de falta de Fernando Hierro. O empate veio só no segundo tempo. Quem marcou foi Javier Manjarín, 1-1. O gol da vitória, Begiristain fez 2-1 e garantiu ao La Coruña o título da Supercopa da Espanha. 2 gols brasileiros na vitória do Nagoya sobre o Verdi, de virada pela Liga Japonesa de Futebol. Agura, de cabeça, faz 1-0 para o Nagoya. O brasileiro Alcindo recebeu o lançamento e chutou na saída do goleiro, 1-1. Taqueada virou o jogo, 2-1 Verde. Mas Moriana fez este golaço e deixou tudo igual mais uma vez. Veja de novo, 2-2. No último minuto do jogo, o brasileiro Bismarck marcou o gol da vitória do Nagoya. Final, Nagoya Grampus 3, Verdi Kawasaki 2. Maio do ano passado, a denúncia da ligação de Ronaldo Faria com o crime foi feita ontem ao Jornal Nacional pela presidiária Marlúcia Menezes Gomes. Foi ela que tomou conta do cativeiro para onde foi levado Edevair de Souza Faria, pai do jogador do Flamengo. Edevair Faria, o pai de Romário, foi sequestrado quando saía de seu bar na Vila da Penha no dia 2 de maio do ano passado. Ronaldo, o irmão, tomou a frente nas negociações com os sequestradores. Era ele também quem dava as informações aos repórteres sobre o sequestro. Romário, que estava na Espanha, mandou um apelo aos sequestradores. Ele só voltou ao Brasil quando o pai foi libertado. Ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, a presidiária Marlúcia Menezes Gomes confirmou o depoimento que prestou à promotoria. Ela acusa o segurança de Romário, Wilson Mussauer Filho, e o irmão do jogador de organizar o sequestro para receber o resgate da CBF. Seria para extorquir a federação. O Romário não pagaria nada. Segundo Marlúcia, o diretor da divisão anti-sequestros, na época, delegado Hélio Vigio, deu cobertura ao crime. Romário passou a manhã de hoje treinando na Gávea. Em entrevista, negou o envolvimento do irmão. Como toda denúncia, tem que ser apurada. Eu gostaria que essa também fosse, mas eu tenho consciência, não só eu, como meu próprio pai, minha mãe e minha irmã, que o meu irmão é totalmente inocente. E pelo contrário, meu irmão foi um dos que mais sofreu com esse sequestro do meu pai. Romário contratou o advogado do Flamengo, Michel Assef, para defender Ronaldo. O depoimento desta pobre senhora, condenada a 12 anos de prisão, é uma desesperada tentativa de sua defesa, legítima, porém muito infantil, de ver revisto este caso. Na verdade, ela diz que não sofreu qualquer constrangimento por ocasião da sua prisão, que foi muitíssimo bem tratado na delegacia, mas mentiu. E agora resolveu contar a verdade. Ronaldo Faria de Souza escolheu o campo do Flamengo para conversar com jornalistas e dar a sua versão dos fatos. Ele chegou aqui muito nervoso e quase desistiu de falar. Na ocasião do sequestro, estava na Espanha 2 meses, depois
Depois de três dias de sequestro, eu cheguei aqui no Rio para tentar ajudar meu pai. Só isso, só. Qual o objetivo, então, dessa sequestradora? De envolver você e sua família nisso? Isso é uma grande palhaçada, só isso. Futebol é coletivo. Normalmente 8 pode correr para 2, 7 para 3 não pode. Como aqui já tem eu e alemão, então 8 pode correr pra gente. A diretoria do São Paulo está acertando a troca do zagueiro Valber pelo lateral Bruno Carvalho do Vasco da Gama. Os dirigentes também estão preocupados em renovar o contrato do patrocinador. Caso a TAM não renove, a Panasonic e a Pepsi Cola também estão interessadas. Dentro de campo, o tricolor espera sua primeira vitória no campeonato, já que na estreia empatou com o Atlético Mineiro em casa. O primeiro jogo serviu de lição e mostrou que se a gente não tiver um pouco mais de interesse, um pouco mais de conjunto dentro de campo, vai ser difícil. Campeonato Brasileiro, todos os times se prepararam bem, todos os times correm bem e a gente precisa correr um pouco mais. Se a gente fizer o mesmo posicionamento que faz no treinamento, no jogo vai melhorar bastante também, né? Só que no jogo a nossa equipe fica muito atrás, dando espaço ao adversário. E hoje não tem nenhum jogador bobo. Se der espaço, todos vão saber jogar. Então é isso que está acontecendo nos jogos. Juninho, eu gostaria de saber se esse é o melhor momento, se esse está sendo o melhor momento de sua carreira, já que você já foi várias vezes para a seleção. Não, é assim, Débora. Eu acho que estou atravessando uma carreira. Todo o começo da minha carreira foi brilhante, né? Até agora. A gente sempre procura não deixar cair, mas esse realmente é o melhor momento que eu estou passando, né? A gente está lutando aí para continuar, para dar continuidade a essa boa fase. E atenção, o pai do torcedor Adalberto Benedito dos Santos, que espancou Márcio Gasparim, está prestando depoimento na polícia. Agora pela manhã, José Valdemar Pinheiro veio depor aqui no DHPP, a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele é pai de Adalberto Benedito dos Santos, de 20 anos, que está foragido. Ele é o rapaz que deu a pancada na cabeça de Márcio Gasparim, que faleceu ontem no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. José Valdemar disse que ultimamente não tinha contato com o filho e que não tem ideia de onde ele está. Disse também que a violência nos estádios é culpa das torcidas organizadas e da polícia, que não dá segurança. Além de José Valdemar, outros 7 torcedores também vieram depor aqui no DHPP. Alexandre Carvalho para o Record nos Esportes. O Record nos Esportes de hoje fica por aqui, na torcida para que o enterro de Márcio Gasparim, daqui a pouco em São Paulo, seja realmente o último provocado por violência em estádios de futebol. Prefeitura de São Paulo por causa da morte do garoto. Numa nota divulgada à imprensa, a mãe de Márcio acusa as autoridades pela realização de uma partida num estádio que, segundo ela, não tinha condições de segurança. Em Belo Horizonte, melhorou o estado de saúde do garoto Leandro Pereira Rocha, ferido por uma bomba domingo depois do jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Leandro, de 14 anos, perdeu o baço, o rim esquerdo e parte do pulmão. O estado dele ainda é delicado, mas Leandro já deixou o CTI e está na enfermaria do Hospital do Pronto-Socorro. O menor acusado de jogar a bomba em Leandro foi expulso da Galoucura, torcida organizada do Atlético Mineiro. O pai dele, Sebastião Manuel da Cruz, será processado. Os outros 3 menores envolvidos no caso também continuam detidos. Os que não jogaram. Lira já está recuperado e o técnico Edinho já pode contar com ele para a próxima partida contra o Guarani. Fiz todos os trabalhos físicos e a contusão já não existe mais. Estou clinicamente já recuperado e agora a vontade muito grande de poder jogar. Para quem jogou, apenas revisão médica. O comentário na Gávea era de que o Flamengo fez uma boa estreia. Foi porque foi vitoriosa, né? Logicamente tem muita coisa a melhorar, nós sabemos. Os próprios jogadores estavam um pouco intranquilos e nervosos, mas de qualquer maneira eu acredito que para o primeiro jogo, estreia e uma vitória, foi bom. Uma ótima estreia. O Flamengo fez aquilo que o Edinho pediu e se não fossem as oportunidades perdidas, o Flamengo poderia ter ganho o jogo de uma goleada. E agora contra o Guarani, você espera uma partida mais difícil? Com certeza vai ser mais difícil, mas eu acho que o Flamengo deve até jogar melhor, porque a cada treinamento, a cada jogo, o time vai pegando mais entrosamento e as jogadas vão saindo com mais facilidade.
Para a próxima partida com o Guarani, o Flamengo já entra em campo com uma vantagem. O time de Campinas vai jogar desfalcado de 2 de seus principais jogadores, Luizão e Djalminha. E ninguém melhor que o Cláudio, que jogou 1 ano no Guarani, para falar, são 2 feras, né, Cláudio? Vão fazer falta ao Guarani? Vão, sem dúvida nenhuma, vai fazer falta para o Guarani. E para o Flamengo vai ajudar bastante, né? Que acho que o Djalminha é um jogador que articula todas as jogadas do Guarani, um craque para mim. E o Luizão é um finalizador, um artilheiro. Acho que para o Flamengo vai ser uma boa isso. Agora, você está ajudando o Edinho, já deu uns toques sobre o Guarani? A gente vai conversar durante essa semana até o dia do jogo, né? E eu vou passar tudo para ele, o que eu sei do Guarani, o que eu sei do esquema do Pepe. E espero que o Flamengo possa sair com os 3 pontos de lá e que a gente vai cada dia somando mais pontos para fazer o que a torcida rubro-negra quer do Flamengo, que é ser campeão, e o Flamengo tem tudo para isso. O Sandro é muito jovem, tem um potencial muito grande para frente, e o Túlio nem se fala, né? O importante é o Botafogo bem e que possamos fazer muitos gols neste campeonato para dar as vitórias ao Fogão. Obrigada. O treino começou por volta de 9 horas da manhã. Ele disse que ele pretende dar uma coletiva ao jornalista assim que terminar o treino. Vamos lá, que a gente conversa com o jogador Romário a respeito de tudo isso. Bom, o pivô de toda essa confusão é o irmão do jogador Romário, o Ronaldo, que hoje fez questão de vir aqui ao Flamengo para conversar, para bater um papo com todo mundo. Não tem que falar nada, pô. Falar o quê? Você tá... Deixa ele falar, Rodrigo. A gente vai fazer lá dentro, legal. Vai fazer mesmo? Claro, pô. Olha, o Ronaldo tá aí, ele já se entrou, já conversou com o Rodrigo, que é assessor de imprensa do Flamengo, o Edmundo tá falando ali, olha. E o Ronaldo tá com o Dr. Michel Seff, que é o de Relações Exteriores aqui do Flamengo, e ele vai conversar um pouquinho com os jornalistas. O pessoal quer primeiro fazer umas imagens e tal, e ele quer dar fazer uns esclarecimentos sobre tudo o que aconteceu. Ele vai falar rapidamente. Gente, vamos lá, pra gente se organizar, a gente faz... Calma, gente, não precisa fazer isso, gente. Calma. Não quer dormir do meu filho? Só tem a gente aqui. Tá. Ronaldo, e agora, o que você acha? Uma grande palhaçada que estão fazendo com a minha família, comigo, com o Romário, com minha mãe e meu pai. E na ocasião do sequestro, estava na Espanha 2 meses, e depois de 3 dias de sequestro, eu cheguei aqui no Rio para tentar ajudar meu pai. Só isso, só. Qual o objetivo, então, dessa sequestradora? Envolver você e sua família nisso? É uma grande palhaçada, só isso. Agora, Ronaldo, você ficou assim, você é uma pessoa emotiva, a gente acompanhou o sequestro, você estava torcendo muito pro seu pai voltar com saúde. O que você sentiu quando aquela mulher falou isso de você? Quer dizer, é uma coisa já pessoal que eu quero saber. Fiquei tranquilo, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, fiquei tranquilo. Eu acho que isso é uma palhaçada dessa mulher. Você, se for chamado para vir a depor, você vai depor, Ronaldo? Vou. Ronaldo, é mais ou menos o que o Rodrigo, a assessor de imprensa, falou, ele falou rapidamente, ele não quer muita conversa. Doutor Michel, vai conversando com a gente um pouquinho, que o senhor acredita que o senhor deve defender o Ronaldo nesse caso, né? O que o senhor, que é um homem experiente, está acostumado a lidar com esse tipo de assunto, com todos esse, além do esporte, o que o senhor acha que isso pode ser, na verdade? Isso é uma tentativa desta senhora de se defender, né? E daqui a pouquinho, o Romário prometeu dar uma coletiva aos jornalistas que vieram à Gávea para saber, na verdade, do assunto mais polêmico do dia, que é a questão do envolvimento do irmão dele no sequestro do pai, seu Edevair Farias. Mas já estão chamando a gente, nós vamos entrar, já está tudo pronto para começar a coletiva. Os microfones foram colocados sobre essa mesa, o Romário daqui a pouco está entrando. E olha só, agora sim o Romário já entrando, ele disse que ele vai conversar com todo mundo, com calma, vai responder as perguntas, não vai responder perguntas específicas de ninguém, todos os jornalistas vão fazer perguntas. Agora a gente pode observar mais, ele está um pouco abatido, e sempre ao lado do Dr. Michel Seff, porque ele já inclusive contratou o Dr. Michel Seff para defender o irmão dele contra essas acusações de uma presa envolvida no sequestro do pai dele. Olha, acreditar, claro que não acredito. Eu tenho a plena certeza que o meu irmão é como eu e como a minha família, uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem não faz uma coisa dessa. Seu irmão não está envolvido nisso, mas e o seu segurança? Olha, agora nesse momento o Romário está falando do amigo dele, do Wilson Mussauer, que está preso na sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, região portuária do Rio. E também existem acusações contra eles que ele e o Ronaldo, irmão do Romário, teriam participado, teriam bolado, tramado o sequestro do seu Edevair. Algumas coisas que estão sendo colocadas para eles, na minha opinião,
Está sendo covardia isso. É uma pessoa boa, uma pessoa que eu conheço bem nos últimos 8 meses, e a mim só me trouxe alegria, só me trouxe coisa boa. E pode perguntar a todos que aqui conviveram com ele no Flamengo. E infelizmente ele não está no meu convívio, mas continua sendo um dos meus melhores amigos, e eu continuo acreditando na inocência dele. O Wilson Mussauer, o segurança, amigo do Romário, está preso, condenado a 15 anos de prisão por contrabando de armas e tráfico de drogas. Ele vai falar hoje justamente sobre o sequestro do pai do Romário, do seu Edevair. Ele que foi um dos acusados pela presa Marlúcia Menezes Gomes de ser o cabeça, o arquiteto, quem planejou o sequestro do seu Edevair. Por que você decidiu falar? Por que eu decidi falar? Decidi falar porque as coisas que estão acontecendo, tudo mentira. Isso é tudo mentira. Você conhece a Marlúcia Gomes? Essa senhora que fez o sequestro? Acho que não. Nunca vi essa pessoa na minha vida. Agora tem essa pessoa que está condenada ao sequestro do Romário, que me viu. Ela disse que viu você na favela, junto com pessoas, 1, 2, 3 semanas antes do sequestro. Você pediu a sua movimentação no hora do caixinho. Sim, isso é tudo mentira, eu não conheço essas pessoas, é mentira. Eu não vou fazer uma coisa dessa, as pessoas sabem. As pessoas estão me condenando uma coisa que eu não fiz. Ela inclusive falava que você orientava os sequestradores, como se vestir, como falar, o que falar. É mentira, pelo amor de Deus, isso é mentira. Tem ideia do que você não? Não tem, eu não sei. Ela deve estar querendo buscar algum meio para diminuir a pena. Eu não sei o que ela quer fazer, essa pessoa nunca me viu na minha vida, eu não sei como é que ela vai só pode aumentar a pena. Então realmente, que ela está mentindo. Final dessa entrevista aqui na Polícia Federal, muito emocionado, muito abatido, Wilson Mussauer. Vamos lá. Agora vai voltar a ser levado novamente o xadrez aqui na Polícia Federal. Complicada aqui a situação. Todo mundo da imprensa querendo fazer imagens, fotografar ao mesmo tempo. Está sendo levado agora para o xadrez. Negou todas as acusações que tivesse conhecido, ou visto, ou conversado com a presa Marlúcia, que o acusou de ter participado, ter planejado o sequestro do seu Edevair. Bem, esse caso envolvendo o Romário, o seu irmão Ronaldo, a sua família, o seu pai, é antes de tudo um caso muito triste, né? Que deixa todo mundo aborrecido. E às vezes eu fico até me perguntando qual é o limite de um comentarista esportivo, até onde vai a parte esportiva desse caso lamentável e onde começa o caso policial, né? E até onde a gente teria direito de se intrometer no meio de um caso familiar. Mas, por outro lado, é um caso que se tornou público no Brasil e vai se tornar público no mundo inteiro. Então, eu fico me perguntando, principalmente voltando ao caso do futebol, porque essas filigranas jurídicas serão compostas pelos seus advogados e a defesa e tal. Eu fico me perguntando até que ponto isso vai influenciar na vida do Romário dentro do campo. Na reportagem todo mundo percebeu que ele está visivelmente abatido. Primeiro que o Romário nos últimos jogos nunca esteve no melhor da sua forma, nunca esteve na plenitude como um atleta profissional tem que estar para disputar um campeonato brasileiro. Ainda mais com essa carga emocional, eu fico me perguntando se o Romário vai aguentar, né? Ou se melhor seria para ele pedir uma licença para o Flamengo, fala, eu vou descansar. Ou então eu digo, não, meu filho, vamos em frente, vamos trombar de frente com esse problema e você vai continuar jogando e tal. Agora, o Romário já não é mais, sem dúvida nenhuma, o mesmo jogador que num determinado momento da história do futebol foi considerado, e muito útil à seleção brasileira, foi considerado o melhor jogador do mundo. Hoje, a história é outra. Cá pra nós, hein? Cá pra nós. Se o Romário soubesse que ia acontecer com ele no Brasil o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, ele não tinha saído do Barcelona. Ou melhor, ele não tinha saído da Holanda, meu irmão, da Holanda. Muita tristeza no velório do garoto Márcio Gasparim da Silva, vítima da máfia das torcidas. O repórter Sérgio Frias acompanhou também a busca da polícia a Adalberto Benedito Santos, acusado da morte de Márcio. Veja a reportagem. Muita gente aqui no velório do garoto Márcio Gasparim. Viaturas
da Ronda, da Guarda Civil Metropolitana. Policiais militares estão espalhados aqui na frente do cemitério, do velório aqui, do cemitério do Chora Menino, na zona norte de São Paulo. Muitos amigos. Evidentemente que existe a tristeza e o clima de revolta também, já que Márcio se envolveu na briga e morreu porque levou uma cacetada, uma paulada na cabeça. Policiais militares daquele lado de lá também. Torcedores do São Paulo, integrantes da torcida independente. A senhora é tia do Márcio? Ele é filho do meu irmão. Estão todos muito revoltados? Muito, muito. Agora eu pergunto, quem? O sofrimento da gente, ninguém vai pagar. A torcida também é culpada? A torcida é culpada da briga porque são impunes, são menores. Por isso que tem que acabar com a impunidade. Olha, os torcedores agora que estão aqui, e amigos também, colegas, fazem uma fila aqui de mãos dadas aqui, cada um carregando uma flor. Vão fazer a última homenagem aqui ao Márcio. É a minha alegria de viver no Márcio. Eu quero saber onde estão os diretores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, que não tomam providências para que seja mantida a paz dentro dos estádios. Muitas mortes já aconteceram de torcedores, mas nenhuma com a repercussão com a do Márcio. A senhora acha que a morte do seu filho pode virar um marco? Pode servir para alguma coisa? Eu espero que sim, que acabem com essa violência. Tem que dar um jeito. Com a morte do torcedor Márcio Gasparim, as investigações prosseguem aqui na Delegacia de Homicídios da Criança e do Adolescente. A pessoa identificada como sendo o principal agressor do Márcio Gasparim é Adalberto Benedito dos Santos, de 20 anos. Só que agora, além de ser o mais procurado hoje no estado de São Paulo, não como agressor, ele passa a ser o mais procurado por homicídio. Vários outros rapazes estão aqui também, que vão prestar depoimento agora. Vocês estavam no jogo? Vocês estavam no jogo também, não? Estavam saindo do estádio. Participaram da briga, algum de vocês? O que vocês viram que podem acrescentar aqui na delegacia? Eu não vi. Não viu nada? Não. Nada a dizer também. Vocês são torcedores de quê? Do São Paulo ou do Palmeiras? Todos da Independente? Todos torcedores da Independente? Vocês também vão depor, não? Hein? Você estava no estádio? Você é torcedor de quem? São Paulo. São Paulo. Participou da briga? Não, senhor. Não? A senhora? É mãe, o senhor é pai? Veio acompanhando? Acompanhando ele. Preocupado com isso? Muito preocupado. O senhor tem hoje alguma preocupação em retirar o seu filho da torcida? Toda preocupação, já saiu da torcida. Já saiu. Torcida uniformizada não serve, né? Senhora? Um mês de torcida. Um mês? Um mês de sócio da Independente. Por que a senhora resolveu tirar? Porque a primeira vez que ele vai no jogo como torcedor da Independente, acontece um negócio de a gente ver na televisão, a gente ficou desesperado, né? O senhor é o pai do Adalberto, não? Como vai o senhor? Como é o nome do senhor? José Valdemar Pinheiro. O senhor sabe que hoje o filho do senhor está sendo a pessoa mais procurada em São Paulo hoje. Antes por agressão, agora por homicídio. O senhor pretende conversar com o seu filho? O senhor sabe onde ele está? Infelizmente eu não sei. Está toda a família à procura dele. Aí não sabe nem o paradeiro dele, se ele está bem, se ele está mal, o que está acontecendo, entende? Então é um fato lamentável, mas infelizmente ele não sabe o paradeiro mesmo. Entende? Mas se o senhor soubesse, o senhor o incentivaria a se entregar? Sim. Aqui está o inquérito que a polícia está dando prosseguimento. Vocês veem aqui, vocês vão ver, aqui está o BO, o boletim de ocorrência, mais informações de torcedores e muitas fotos. Vamos levantar aqui, olha, fotos ampliadas, onde a polícia vê claramente, dá para ver perfeitamente e identificar os torcedores que se envolveram na batalha. Olha aqui, por exemplo, essa cena, 2 torcedores caídos no chão e vários outros aqui com um pedaço de pau na mão. É um trabalho lento, demorado. Essa foto aqui, por exemplo, olha, dá perfeitamente para que os policiais vejam a fisionomia dos torcedores que se envolveram. Além disso, as imagens da televisão também ajudam em muito a polícia. E os telefonemas anônimos também. Nesse momento, o Dr. Sérgio está recebendo uma ligação. Vamos ouvir um pouquinho. Faz o seguinte,
A senhora, sem compromisso, lógico, a senhora não querendo se identificar, a senhora vem aqui no 4º andar, na Brigadeiro Tobias 527, na primeira da equipe da criança, aí nós conversaremos a respeito dessa situação. Olha, nessa foto aqui, esse rapaz, esse daqui é o agressor do Jean, aquele garoto que saiu e bateu no alambrado, não é isso, doutor Sérgio? Justamente, seria o indivíduo inicialmente identificado como José de Lucena, mas estamos apurando se realmente trata-se dessa qualificação. Esse aqui quem é? Batija Dendere Júnior já foi indiciado também, já foi devidamente identificado, localizado, e a semana passada esteve aqui na nossa unidade, onde foi indiciado por rixa qualificada. Olha, e vocês vão vendo que à medida que a gente passa as fotos, tem um risco que sai dos torcedores com pedaços de pau na mão. São torcedores que a polícia já identificou. Esse é o Moacir Bianchi, o qual também deverá ser indiciado. O indivíduo que está atrás seria Nivaldo, que já foi devidamente indiciado. Esse, um conselheiro de prenome Marcelo, que também deverão comparecer. Mancha Verde. Da Mancha Verde, deverão comparecer nos próximos dias. Até agora, a polícia conseguiu identificar 42 torcedores que serão indiciados por crime de rixa. Mas você que está em casa ou que estava no estádio, se tem alguma informação, pode ajudar a polícia. O telefone é esse aqui, olha. Disque Homicídio, 229-4693. Com imagens de J.R. Macieira e apoio de Adailto Tavares, Sérgio Frias, aqui, agora. Bem, os familiares aí vêm trazendo agora o caixão. O policial vai abrindo caminho, pedindo que os torcedores sigam. São muitos torcedores do São Paulo aqui no cemitério. Muitos amigos também. Policiais militares ali, guardas civis metropolitanos. O espaço é pouco. Agora sim eles conseguem mais espaço para subirem. Tá preso, tá preso.
Adalberto Benedito dos Santos, acusado da morte do torcedor Márcio Gasparim da Silva, se apresentou hoje à tarde no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em São Paulo. Bem, Adalberto estava com um advogado e a entrevista que ele daria à imprensa virou uma grande confusão. Adalberto conseguiu apenas pedir desculpas à família de Márcio. Veja a reportagem de Carlos Cavalcante. Adalberto, o que você tem para falar na tua defesa? Eu praticamente perdi a cabeça. Eu estava lá para comemorar a vitória que meu time ganhou. A torcida do São Paulo invadiu o campo, fui agredido, tomei umas pauladas nas costas, paulada na cabeça. Foi onde eu perdi a cabeça, mas eu queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu pelo moleque, que poderia ter sido comigo. Por que você agrediu daquele jeito, dando tantas pauladas? Tantas nada, eu só dei uma só nas costas dele. Agora, o que passou ali na tua cabeça? Foi o momento? O que houve ali? Ele estava inclusive caído. Hein? Não, mas antes ele foi agredido antes, ele saiu correndo, tomou uma paulada na cabeça do outro torcedor. Não foi você que matou então, Adalberto? Não, eu tenho total certeza que não. Adalberto, você chegou a falar que não se importava com a morte. Eu tava nervoso com a paulada que eu tomei. Tá ruim. Você tá arrependido? Estou. Mas onde você estava esse tempo todo? Hein? Onde você estava esse tempo? Fiquei um tempo no meio do mato, perto de casa. Agora, se você não teve participação, por que você se escondeu tanto tempo? Eu tava ruim, fiquei mais de 3 dias cuspindo sangue e fui sarar com água e sal. E repetamente, aí eu vi a hora de se apresentar logo pra ver. Adalberto, por que você resolveu se entregar à polícia? Porque na realidade eu não sou culpado disso tudo sozinho. Eu participei da briga, mas tem muitas pessoas que ajudou a bater nele. Ele apanhou antes, apanhou a hora que estava comigo e apanhou mais pra frente ainda. Você tinha bebido, Adalberto, alguma coisa? Você tava Não, eu não bebo. Agora, como é que fica a situação, você sabendo da morte do rapaz? Fico bem sentido. E queria que todos aqueles que estivessem em campo pedissem desculpa também pra família dele. Adalberto, você sabe que você vai ser um exemplo, né? Que você vai ser punido exemplarmente para que todos os demais saibam do que aconteceu, né? Você tem essa consciência, né? O que vai ser da sua vida agora, Adalberto? Sei. Você sempre trabalhou, estudou, sem qualquer problema, né, Adalberto? Sempre trabalhou, estudou, levava uma vida normal até o dia desse jogo. Nunca fui envolvido nessas confusão, primeira vez. Que o rapaz morresse? Não. Adalberto, você gostaria de mandar agora um recado para a mãe do rapaz que morreu? Eu queria pedir desculpa a ela, entendeu? E queria que meus amigos também, amigos, não sei nem se é amigo, que tava lá na briga, pedisse essa desculpa pra ela também, que ela tá sofrendo, a minha família também tá sofrendo, como poderia ter sido eu que estivesse no lugar dele. Duas famílias foram destruídas? Praticamente sim. Adalberto, o que você acha que você merece, Adalberto? Eu não mereço ser punido sozinho, não. Você tem muito mais gente, segundo você, envolvida. Agora você assume o seu lado. Muita gente envolvida. Agora, tem droga nessa história também? Tem um torcedor de São Paulo que denunciou. Ele disse que essa violência não seria assim se não fosse droga. Como eu disse, eu tenho pouco tempo nisso aí. E eu nunca vi nada disso. Agora, Adalberto, o que te passou na cabeça? Porque naquela hora você entrou no Pacaembu, pegou um pedaço de pau e saiu pra brigar. Por quê? Eles já tinham me machucado, foi onde eu perdi o controle. O que passa na cabeça naquela hora, hein, Adalberto? Quando você entra em campo, vê a torcida uniformizada contrária do outro lado, o que passa na cabeça? Eu tive vontade de correr, foi onde eu caí e me deram as costas. Não, primeiro eu corri fora. E no momento do golpe, o que te passou? Já estava caído já? Oi? O garoto já estava caído, já tinha apanhado já? Adalberto, essas duas pancadas você sentiu que eram pancadas que o senhor estava matando, garoto? Adalberto, o que você sentiu? Formalmente identificado, vai permanecer preso pelo menos durante 5 dias. E a partir de agora o DHPP continua as investigações em função dos lamentáveis incidentes acontecidos na final do jogo de júniores entre as equipes do São Paulo e do Palmeiras. O Adalberto continua sendo assediado aí pela imprensa e realmente a partir de agora ficará preso aqui em São Paulo até que o inquérito seja concluído. Pelo menos a prisão preventiva dele já foi decretada. Com imagens de Tarcísio Lopes, auxílio técnico Juraci Lopes, Carlos Cavalcante, aqui do DHPP, para o Aqui Agora. Torcedor denuncia o uso de drogas em torcidas organizadas. Não tem nada a ver com isso, fiquei tranquilo, eu acho que isso é uma palhaçada dessa mulher. Ronaldo foi o negociador com os sequestradores. Ele anunciou que o resgate exigido era de 7 milhões de dólares e que a família iria pedir ajuda à CBF.
Wilson Mussauer, amigo e segurança de Romário, planejou e executou o crime de acordo com a denunciante. Ele foi condenado a 15 anos por tráfico de drogas e contrabando de armas. O delegado Hélio Vijo, na época diretor da divisão antissequestro, foi acusado pela detenta de ter sido conivente. O craque lembrou que o sequestro do pai foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Romário contratou o advogado do Flamengo, Michel Assef, para defender o irmão. Eu tenho a plena certeza que o meu irmão é como eu e como a minha família, uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem não faz uma coisa dessa. Eu não estava no país quando aconteceu, mas como toda denúncia tem que ser apurada. Eu gostaria que essa também fosse, mas eu tenho consciência, não só eu, como meu próprio pai, minha mãe e minha irmã, que o meu irmão é totalmente inocente. E pelo contrário, meu irmão foi um dos que mais sofreu com esse sequestro do meu pai. O principal agressor do torcedor Márcio Gasparim, que morreu ontem, se entrega à polícia de São Paulo. E Márcio Gasparim foi enterrado hoje sob forte esquema de segurança. Uma verdadeira multidão foi hoje ao cemitério Chora Menino, na zona norte de São Paulo. Era preciso enfrentar fila para chegar perto do caixão de Márcio Gasparim da Silva, de 17 anos, integrante da torcida organizada do São Paulo, que morreu ontem depois de ficar uma semana hospitalizado. Para evitar tumulto, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar montaram um esquema de segurança no local. A violência que tem tomado conta dos estádios, deixando como saldo tragédia ao invés de alegria, foi lembrada hoje com revolta. Você não pode sair na rua mais com camisa de time, mais nada. Acho que essa violência não dá mais para torcer. Você põe uma camisa e você corre risco de vida. O enterro de Márcio foi às 3 horas da tarde. Muita gente não conseguiu conter o choro. Os amigos da Independente do São Paulo prestaram a última homenagem. Nós pretendemos acionar o Estado, porque o Estado é culpado também. Por que o Estado é culpado? O comando da Polícia Militar não poderia, não tinha esse direito de autorizar os jogos, porque a Polícia Militar, o comando, tem o poder de veto. Ela deveria ter vetado esse jogo. Depois do enterro de Márcio Gasparim da Silva, um torcedor do São Paulo, Renato Salles, que não pertence a nenhuma torcida organizada do clube, procurou alguns jornalistas para fazer uma denúncia. Ele disse que conheceu Márcio numa casa de recuperação para drogados e disse que o rapaz consumia drogas pesadas, como cocaína, que na maioria das vezes conseguia essa droga dentro do estádio. Geralmente esses jovens, eles usam droga sim lá dentro, porque ele não era o único, ele usava lá dentro do estádio mesmo, cocaína. E aqui no departamento de homicídios, a grande expectativa é que Adalberto Benedito dos Santos, o principal agressor de Márcio, preste depoimento ainda hoje. Ele está com prisão preventiva decretada por homicídio. Quem está chegando agora é Adalberto Benedito dos Santos, 20 anos, que estava sendo procurado pela polícia há uma semana. Ele está com prisão preventiva decretada por homicídio. Ele se apresenta agora, pouco antes das 5 horas, aqui no DHPP. Eu praticamente perdi a cabeça. Eu tava lá para comemorar a vitória que meu time ganhou. A torcida do São Paulo invadiu o campo, fui agredido, tomei as pauladas nas costas, paulada na cabeça. Foi onde eu perdi a cabeça, mas queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu pelo moleque, que poderia ter sido comigo. Eu não mereço ser punido sozinho, não. Tem muita gente, segundo você, envolvida. Agora você assume o seu lado. Muita gente envolvida. Adalberto Benedito dos Santos está preso sob acusação de homicídio qualificado. Ele pode ser condenado com uma pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. E hoje foram presos em Belo Horizonte 3 integrantes da torcida independente do São Paulo. 2 deles estavam sendo procurados pela polícia por terem participado dessa batalha do Pacaembu no último dia 20, que resultou na morte do menor Márcio Gasparim. Depois de uma denúncia anônima, 2 menores e Fernando Luiz Portela, de 19 anos, foram presos na casa de um integrante da torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul. Eles disseram que estavam em Belo Horizonte desde sexta-feira para reforçar a torcida cruzeirense na partida contra o Corinthians no final de semana. Os 2 menores já estavam sendo procurados pela polícia de São Paulo porque foram identificados nas imagens da pancadaria no Pacaembu. Eles confirmaram a participação no tumulto, mas disseram que só se armaram de paus e pedras para se defender.
Os dois deverão ser transferidos para o Juizado de Menores de São Paulo. O maior, Fernando Luiz Oliveira, disse que nem foi ao estádio naquele dia. Corre risco de vida o torcedor ferido por uma bomba domingo em Minas. Leandro Pereira Rocha, de 14 anos, continua internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Leandro perdeu o baço, um dos rins e parte de um dos pulmões com a explosão de uma bomba lançada por torcedores do Atlético Mineiro no jogo entre Cruzeiro e Corinthians. O ministro dos Esportes, Pelé, esteve reunido hoje com o governador de São Paulo, Mário Covas, para discutir o combate à violência nos estádios. Pelé pediu a punição para os envolvidos em brigas de torcidas. É muito triste. Eu que há alguns anos, quando fiz o 1000º gol, pedi escola para as crianças. Hoje peço cadeia para esses meninos. Lamentou Pelé. Edmundo e Romário vão virar agora uma dupla musical. Ele foi agredido antes, ele saiu correndo, tomou uma paulada na cabeça do outro torcedor. Você achou que matou então, Adalberto? Não, eu tenho total certeza que não. Adalberto, você chegou a falar que não se importava com a morte. Eu tava nervoso com a paulada que eu tomei. Eu tava ruim, fiquei mais de 3 dias cuspindo sangue. Parece pouco para a dupla Romário e Edmundo. Os atacantes do Flamengo partem agora para uma nova jogada no mundo da música. Em setembro sai o disco Bad Boys, gravado pelos dois jogadores. E hoje, Edmundo já participou da assinatura do contrato com a gravadora. A comemoração teve direito até a brinde com champanhe. Com produção do DJ Malboro, o disco deve estar no mercado no final de setembro. Algumas músicas são de autoria do baixinho Romário. Edmundo disse que cantar é muito mais fácil do que jogar futebol. E disse também que ser ator não está entre seus planos. Ele negou ter recebido um convite para interpretar no cinema o jogador Heleno de Freitas. O animal garante que não vai decepcionar como cantor. Espero que o disco também saia com tanta força quanto a gente está tendo no campo. Sou Edmundo, conhecido animal, faço gols em qualquer canto.
partido. E queria que todos aqueles que estivessem em campo pedissem desculpa também para a família dele. Adalberto, você sabe que você vai ser um exemplo, né? Que você vai ser punido exemplarmente para que todos os demais saibam do que aconteceu, né? Você tem essa consciência, né? O que vai ser da sua vida agora, Adalberto? Sei. Você sempre trabalhou, estudou, sem qualquer problema, né, Adalberto? Sempre trabalhou, estudou, levava uma vida normal até o dia desse jogo. Nunca fui envolvido nessas confusão, primeira vez. Esperava que o rapaz morresse? Roberto, você gostaria de mandar agora um recado para a mãe do rapaz que morreu? Eu queria pedir desculpa a ela, entendeu? E queria que meus amigos também, não sei nem se é amigo, que tava lá na briga, pedisse essa desculpa para ela.